Me diz aí, você procrastina? Você sabe por que você procrastina? Você sabe como lidar com a procrastinação? Olha, na minha opinião, a procrastinação pode ser considerada um dos grandes males do nosso século. Sabe por quê? Porque ela atrapalha e atrasa muito as nossas vidas. E a gente encontra cada vez mais pessoas tentando lidar com a tal procrastinação. Mas o que é a procrastinação? Aguenta aí que é sobre isso que nós vamos falar agora. O que é a procrastinação? É quando você adia tarefas ou responsabilidades. É quando você adia compromissos, adia decisões e adia atitudes. É quando você deixa sempre para fazer depois, para fazer amanhã ou para fazer qualquer dia desses aí. A procrastinação tem várias definições, mas tem uma que eu gosto bastante e acho que resume bem a ideia do que é procrastinação, que é o famoso empurrar com a barriga. Vai deixando tudo para depois, para quando tiver tempo, para quando tiver dinheiro, para quando tiver vontade de fazer, para quando estiver motivado, para quando tiver ajuda e apoio, e aí vai deixando tudo para depois, para depois, para depois. E você sabe, esse depois nunca chega. Ou então, vai deixando tudo para amanhã. Ah, vou fazer amanhã, amanhã, amanhã. Tanto é que tem um ditado espanhol que diz o seguinte: o amanhã é o dia mais ocupado da sua semana. E por que será, né? Porque você deixa tudo para amanhã. E o amanhã também nunca chega. Pensa comigo, porque quando chegar o amanhã, já é hoje. E aí você deixa de novo para amanhã. E o que acontece sempre que você procrastina? Por exemplo, no seu trabalho, você só causa problemas para você, para os seus colegas e para toda a empresa. É porque você sempre atrasa na entrega da sua parte do trabalho. Todo mundo já entregou, a equipe entregou, menos você. Você sempre atrasa ou perde os prazos. E aí, de tanto adiar, você acaba fazendo na última hora, na correria, e o que acontece? A qualidade final sempre vai ser muito ruim. Você começa a ter problemas de relacionamento no serviço. Você começa a perder oportunidades. E pior, hein? A sua reputação profissional vai para baixo. Na vida pessoal é a mesma coisa. As pessoas, a sua família, os seus amigos param de acreditar em você. Porque você vira aquela pessoa que nunca faz o que diz que vai fazer. E quando faz, faz na última hora e faz pela metade ou faz mal feito. Isso quando faz. E tudo isso leva a uma situação de estresse e de ansiedade. O que leva você a ter problemas de saúde e de dinheiro. Mas afinal, por que você procrastina? Anota aí, alguns dos motivos da procrastinação são: o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo da frustração ou pela sua própria insegurança. Olha, muitas vezes você não começa a fazer a tarefa porque acha muito difícil ou muito chato e aí empurra para frente. Muitas vezes também pode ser o medo da rejeição. É quando você acha que o resultado final do seu trabalho vai ficar muito abaixo da expectativa da equipe ou do cliente. E aí você fica com medo de se sentir frustrado quando terminar a tarefa e apresentar a tarefa. Ou então você não se considera preparado para aquela tarefa e essa insegurança faz você adiar até o último momento. Mas então por que você adia e procrastina? Porque você quer adiar e evitar essas emoções negativas. Mas na verdade, você acaba criando um problema muito maior e muito pior para você. Porque se tem uma coisa que vai deixar você estressado e ansioso, é o peso de uma tarefa que você não fez ou deixou pela metade. A sua consciência vai ficar lembrando você o tempo todo, a todo momento, que você ainda não começou ou não terminou um determinado serviço. E olha, cada hora, cada dia que passa e vai se aproximando, sabe, o momento de você fazer a apresentação e você ainda não fez, você ainda não tem o que apresentar, vai aumentando esse peso sobre os seus ombros, não é assim? Você já deve ter sentido essa sensação muito ruim. Vai aumentando a sua preocupação e ansiedade. E isso acaba causando muitos danos emocionais, financeiros, de relacionamento e de saúde. Mas a procrastinação também pode estar relacionado
Há outros fatores, lógico, né? Como por exemplo, baixa autoestima, falta de motivação, falta de habilidade para conseguir gerenciar o tempo, aí você vai se perdendo, entre outras coisas aí. Mas entender tudo isso é apenas um dos primeiros passos para começar a lidar de frente com a procrastinação. Apenas um dos primeiros passos, mas um passo muito importante. E agora eu vou falar sobre 3 erros que você deve evitar se deseja parar de procrastinar. O primeiro erro é quando você pensa assim: para que eu vou fazer isso agora? Tem tempo, dá para fazer isso depois, dá para fazer isso amanhã, sei lá. Eu faço quando der. Segundo erro: você só faz aquilo que dá uma sensação imediata de prazer. E aí você acaba fazendo só as tarefas urgentes ou aquelas que você gosta. E aí você vai deixando de lado as tarefas importantes. Terceiro erro é esperar estar com vontade, com disposição, com tempo, estar com energia para começar ou concluir uma tarefa importante. Então elimine esses 3 erros e comece a parar de procrastinar. Bom, então vamos aproveitar esse embalo que já falamos de 3 erros e vamos dar agora algumas dicas importantes para você parar de procrastinar. Faça uma lista de tarefas que você não pode deixar para amanhã e faça hoje. Este é um bom exercício para você começar a parar de procrastinar. Estabeleça metas claras para o seu dia. Escreva essas metas e o ideal, é que você determine também em quais horários você vai começar a fazer essas tarefas. Divida as tarefas mais complexas e maiores em tarefas menores. Assim você vai resolvendo cada tarefa pequena, cada tarefa menor, uma por uma, até concluir todo o serviço. Dê recompensas para você ao final de cada etapa da tarefa. Por exemplo, você pode parar para tomar um café, pode parar para ouvir uma música, pode responder mensagens, pode dar uma caminhada rápida aí perto de onde você trabalha, onde você mora, pode fazer alongamento, meditação e qualquer outra coisa que dê prazer e sirva como recompensa. Isso ajuda o seu cérebro a se manter motivado durante todo o dia. Outra coisa, afaste as distrações e deixe o seu local de trabalho mais organizado que você puder. Isso melhora o seu poder de atenção e concentração e também ajuda a aumentar a sua produtividade. Esses são detalhes que parecem pequenos detalhes, mas que vão ajudar muito você a começar a fazer ou concluir as suas atividades. E agora preste muita atenção nessa pedrada que vai ajudar muito você e que eu chamo de conflito de sentimentos. Use o conflito entre o sentimento da culpa e o sentimento da felicidade. Esse é um exercício que funciona muito sempre que você estiver na dúvida entre, por exemplo, procrastinar ou não procrastinar, se distrair ou não, se desviar do seu objetivo ou não. Aí pergunte para você mesmo: ao final do dia, eu quero ter o sentimento de felicidade ou de culpa? O sentimento da conquista ou do fracasso? O sentimento de realização ou de frustração? O que eu quero sentir hoje quando eu fizer um balanço no final do meu dia? Como eu quero me sentir hoje quando eu pensar nas coisas que eu fiz e nas coisas que eu deixei de fazer? Essa é uma técnica que usa uma lógica reversa. Por quê? Porque ela não trabalha naquilo que você quer sentir ou naquilo que você quer alcançar. Pelo contrário, ela trabalha naquilo que você não quer sentir, que é o sentimento de culpa e de frustração. Você não quer chegar ao final do dia com aquele sentimento de culpa de quem não fez o que deveria ter feito. Você não quer olhar no espelho e se ver como um fracassado, aquele que não cumpre o que prometeu, aquele que não faz nada para a vida melhorar. Você não quer se ver como aquela pessoa que se esconde atrás das piores desculpas, porque tudo isso dói e dói muito. Então pense como você não quer se sentir ao final do seu dia. Pense em quem você não quer continuar sendo. Pense nos resultados que você não quer continuar obtendo. Porque essa dor vai fazer você se mexer e começar a fazer o que tem que ser feito. Agora eu vou ensinar uma outra técnica muito poderosa e que você pode usar em várias situações da sua vida. Principalmente quando você precisa começar a fazer ou concluir uma tarefa que não pode ficar para depois. É a técnica do 1, 2, 3 e já!
O nosso cérebro é muito acostumado com esse comando do 1, 2, 3 e já. Desde a nossa infância, esse comando é usado para começar uma brincadeira ou um jogo, por exemplo, né? Mas até hoje, muitas coisas que vamos fazer ainda usamos o 1, 2, 3 e já. O cérebro sabe que depois do já tem que correr, tem que começar, senão fica para trás, porque depois do já ninguém mais espera ninguém. Então vamos usar isso também para as nossas atividades. É mais ou menos assim. Quando você tem uma tarefa para ser feita, comece agora. Porque se deixar para depois, você já sabe qual vai ser o resultado. Mande um comando imediatamente para o seu cérebro assim. Olha, no 3 nós vamos começar. E vamos começar com o que temos e com o que sabemos. Sem desculpas, hein? Porque no meio do caminho a gente vai melhorando, a gente vai acertando. Beleza? Então é no 3, hein? 1, 2, 3 e já. E aí comece. Não pense no resultado final. Não pense nas dificuldades. Não pense nos problemas. Não pense naquilo que você ainda não tem. Pense no próximo passo. Na próxima etapa da tarefa. Pense que você tem que começar, continuar e terminar. Ah, mas e se não ficar bom? Olha, se você começar cedo, vai terminar mais cedo. E aí vai ter tempo para revisar e melhorar. Mas se você começar na última hora, vai terminar correndo e aí é rezar, suar, torcer para dar certo e sofrer. Mas quando você começa e termina antes do prazo, você não precisa contar com a sorte. Até porque essa tal sorte não existe, na minha opinião. Quando você termina antes do prazo, você tem controle sobre a qualidade do seu serviço. Porque você tem tempo e aí você pode revisar, corrigir e melhorar. Assim você se afasta da ansiedade e se aproxima na excelência e na qualidade. Ah, mas é difícil fazer tudo isso aí que você falou, né? Lógico que é difícil. Por isso essas técnicas são reservadas para quem está realmente disposto a transformar a sua vida. É difícil? É difícil, mas é muito possível. E é muito melhor do que ficar aí parado, reclamando e sofrendo. O que mais pode ajudar nessa luta contra a procrastinação? Ajude o seu organismo a produzir os chamados hormônios da felicidade. Por exemplo, a serotonina, a dopamina e a endorfina. Esses hormônios são liberados quando a gente realiza atividades agradáveis ou, atenção, também quando alcançamos objetivos. Atividades que podem promover o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Por exemplo, exercício físico regular, sono adequado, alimentação saudável, contato social, ouvir música, ler, dançar, caminhar. Esses são apenas alguns exemplos de como ajudamos o nosso organismo a produzir os hormônios da felicidade. E como eu já disse, quando alcançamos um objetivo, quando concluímos uma tarefa, quando resolvemos um problema, isso também faz com que o nosso organismo libere a serotonina, a endorfina e a dopamina. Ok, mas como é que isso pode ajudar a reduzir a procrastinação? Esses neurotransmissores são conhecidos como hormônios da felicidade e eles produzem para a gente alguns benefícios. Melhora o nosso humor. E assim, lógico, ficamos mais dispostos e mais motivados para enfrentar os desafios do dia. Aumentam a nossa motivação. E assim a gente se sente com mais energia, com mais disposição para realizar as nossas tarefas. Reduzem o estresse. Assim sentimos menos ansiedade, menos estresse e, consequentemente, com mais energia, com mais vontade para realizar os nossos trabalhos. Aumentam a concentração. Quando nos concentramos mais e melhor, realizamos as nossas tarefas dentro dos prazos e com mais qualidade. Ou seja, pratique atividades que ajudem o organismo a produzir e liberar os hormônios da felicidade. Uma coisa importante que você tem que fazer agora, sem procrastinar, é inscrever-se no canal e ativar o sininho da notificação. Não deixa para depois e não deixa para amanhã, hein? E assim a gente continua se encontrando por aqui com novas conversas. Pegou a dica? Até o próximo vídeo. Valeu! The key to your soul.